Pais amados em Cristo, o nome do personagem bíblico Jó talvez seja um dos mais conhecidos e mais citados, tanto pelos crentes em Jesus, aqueles que leem a Bíblia, como também aqueles que não são mesmo religiosos. Todos já ouviram falar da proverbial paciência de Jó. E o livro que leva o seu nome faz parte do cânone sagrado e será o tema do nosso trimestre na Escola Bíblica Dominical, neste quarto trimestre, até o final deste ano. Portanto, estamos já te convidando para que esteja presente em uma de nossas escolas bíblicas dominicais, dentro da possibilidade, com as restrições que já são conhecidas de quase todos, ou então assistir algumas videoaulas que estão sendo disponibilizadas semanalmente, no nosso caso de Curitiba, a partir do sábado à noite, mais ou menos 22 horas. Você poderá se beneficiar de vários estudos preciosos. O tema geral do nosso trimestre será a fragilidade humana e a sabedoria divina, o sofrimento e a restauração de Jó, nos dois estágios do sofrimento, que foi, ninguém sabe exatamente quanto tempo durou, mas foi um tempo razoável, porque deu tempo para que os amigos ouvissem lá nas terras distantes onde viviam, empreendessem uma viagem que era longa e demorada, viessem consolá-lo, passassem pelo menos mais de uma semana com ele, porque a Bíblia diz que ficaram 7 dias em silêncio, para depois então argumentar com Jó, tentando justificar Deus e condenar Jó, achando que Jó era culpado do sofrimento, do próprio sofrimento dele, estava pagando pelo que fez ou colhendo o que plantou, essas doutrinas malucas que a gente ouve por aí até hoje, maldição disso, maldição daquilo, só pela graça, não é mesmo? Mas o livro fala assim desta fragilidade humana, deste sofrimento do Jó, que nós que hoje lemos o livro sabemos quem estava por trás de todos aqueles ataques realmente era o Satanás. Mas o Jó, mergulhado que estava no sofrimento, não sabia. Tanto é verdade que ele atribui a Deus o seu sofrimento diretamente, em vários momentos do seu livro, assim como os antigos, as religiões sempre fizeram, e alguns crentes fazem até hoje. Atribuem a Deus, afinal de contas, Deus é o Todo-Poderoso, detém todo o poder e todo o controle, e em última instância ele é o culpado. Indiretamente, muita gente boa está dizendo isso, porque quando morre alguém nós dizemos que Deus levou, e daí foi Deus ou foi a enfermidade? É meu questionamento sempre. Foi Deus ou foi o acidente? E foi Deus ou foi a bactéria, o vírus, e o descuido, e etc. Então, há um grande mistério, na verdade, envolvendo o sofrimento e a morte, que ainda não está totalmente explicado racionalmente. É pela fé, todos os itens que nós encontramos na Bíblia Sagrada de fé, de doutrina a respeito da vida humana, da fragilidade humana, da brevidade da vida, do cuidado que devemos ter com a vida, da boa administração que precisamos fazer também. Eu costumo lembrar, ao falar de Jó, que aparentemente quando se faz tudo certo, realmente a tendência é que dê certo. Mas o Jó é uma exceção, porque ele fazia tudo certo, o próprio Deus testemunhou 3 vezes a respeito dele, dizendo: ele é meu servo, ele é justo, ele é reto, ele é temente a Deus e desvia-se do mal. Pelo menos 4 ou até 5 qualidades invejáveis, realmente. Ele, além de ser um homem rico, poderoso, conhecido, respeitado, um nobre, ele tinha essas qualidades, e as duas últimas, temente a Deus e desviando-se do mal. Temer a Deus é no sentido de piedade, de piedoso, ser uma pessoa espiritual, diríamos em termos atuais. E a questão de desviar-se do mal tem a ver com as questões morais. Ele não vivia na imoralidade ou uma vida devassa, como é comum de muita gente hoje e sempre foi. Porque, nesse caso, teríamos motivos suficientes para dizer, não, ele está sofrendo porque realmente fez por merecer. Mas não, ele era um homem justo, temente a Deus, desviava-se do mal e era reto. E mesmo assim, Deus permitiu. Agora, permitiu porque também conhecia a estrutura do seu servo e sabia que ele iria resistir.
Deus deu autorização para o Satanás. E aqui entra uma das grandes questões também, perguntas que se fazem a respeito de será que o diabo ainda tem acesso a Deus ou tinha só naquele tempo e não tem mais, e etc. Então, todos esses assuntos serão estudados durante todo o trimestre nas nossas lições esboçadas aí em 13 lições no livro de Jó. Mas, efetivamente, podemos dizer que sim, naquele momento, Satanás aparece pelo menos 2 vezes diante da corte celestial, prestar relatório das suas atividades, ou, como disse alguém, pedir o carimbo de Deus nas suas atividades aqui na terra. Deus perguntou para ele de onde vens, ele disse, de rodear a terra e passear por ela. Disse 2 vezes, capítulo 1 e também no capítulo 2. Quando ele disse que rodeava a terra e passeou por aqui, então Deus disse, você conhece lá a minha referência lá, Jó? Você observou meu servo Jó? Ele é temente, ele é reto, justo, temente a Deus e desvia-se do mal. E o diabo disse, mas ele não tem razão de ser um servo fiel, um crente fiel, de estar sempre contigo, te adorando. Afinal, tu o cercaste. Literalmente ele disse, tu construíste uma cerca ao redor dele. Nada de mal acontece, ele prospera em todos os sentidos. Então esse é o primeiro estágio da vida dele. Aí Deus diz, eu conheço meu servo, então você tem permissão para ultrapassar esse cerco, essa cerca, esta proteção. Pode fazer com ele o que quiser, menos a sua vida, não toque na sua vida. Primeira fase da tentação, então, foram os bens materiais, finalizando com a perda dos filhos, como também conhecemos e exaustivamente já estudamos, lemos, cantamos a respeito. Mesmo assim, diz a Bíblia que Deus não foi blasfemado por Jó, ou seja, Jó não blasfemou de Deus, no finalzinho do capítulo 1. Bem ao contrário, Jó prostrou-se, demonstrando os mais conhecidos símbolos de tristeza, de luto, na verdade. Em nossas Bíblias está escrito que ele adorou a Deus, mas não era adoração no sentido festivo, de graças a Deus que me aconteceu tudo isso, então vou adorá-lo, porque tem gente que até hoje imagina que foi isso que Jó fez. Chame os cantores, vamos fazer uma festa, um culto. Nada disso. Quando diz que ele rasgou seu manto, arrancou os cabelos ou rapou a cabeça e jogou terra ou areia para o ar ou sobre a sua cabeça, eram sinais externos de luto, de tristeza. Então, esta é uma forma também de se expressar diante de Deus. E usou, sim, a frase tradicional, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não blasfemou contra Deus, ou seja, eu aceito resignadamente a vontade de Deus. Tudo que eu tinha veio dele, ele retirou, ele é o dono de tudo e assim vai. E nos seus argumentos, a partir do capítulo 3, você vai encontrá-lo, inclusive, culpando a Deus pelo seu infortúnio, achando que foi Deus que pesou a mão, como muitos crentes falam até hoje, Deus vai pesar a mão, não sei o quê. Na verdade, todos sabemos que foi Satanás o culpado de toda aquela desgraça. A segunda fase das suas provas foi a própria saúde pessoal. E com isso aparece a esposa que traz aquela palavra que todos já ouviram certamente falar de alguma forma. Ela disse para ele, você ainda continua fiel? Você ainda mantém a sua integridade? Integridade, a palavra na língua portuguesa quer dizer estado de inteiro. Você continua integralmente servindo a Deus mediante tudo que está acontecendo? Por que você não amaldiçoa Deus e morre, não se permite morrer? Deixe para lá sua fé, abandona tudo. Ela está aconselhando algo como, por exemplo, eutanásia, morte, boa morte, como chamam. Mas, na verdade, ele disse, mulher, você está falando como uma doida. Ele não disse você é uma doida. Você está agindo como uma doida, como uma louca, como uma insensata. Nós receberíamos de Deus somente o que é bom, e quando Ele permite as coisas ruins, não aceitaríamos? Foi esse o seu questionamento. Em tudo isso, diz a Bíblia, Jó não atribuiu a Deus falta alguma. Embora, depois que os amigos chegaram, esperaram 7 dias, e lá no capítulo 3, Jó abriu a boca para
falar, para argumentar, dizer alguma coisa aos amigos que lá estavam por 7 dias. Que, aliás, é uma atitude nobre, inicialmente, sem dúvida alguma. Amigos que se deslocam, deixam seus afazeres diários, as suas famílias e viajam longe, empreendendo, gastando, investindo para ir simplesmente consolar o amigo que está doente. Isso é uma atitude nobre, elogiável, com certeza. Mas, quando eles abriram a boca, 7 dias de silêncio. Quando abriram a boca foi um problema sério. Tem gente que até hoje é assim, né? O problema é quando abre a boca. Então, o silêncio é uma benção, mas quando abriu a boca, só sai o que não deve. O fato é que quem primeiro abriu a boca foi o Jó. Capítulo 3, ele amaldiçoou até o dia que nasceu e a noite em que foi concebido. E outras palavras mais duras que ele disse no lamento, no desespero. E lá, quando Deus, a partir do capítulo 38, se manifesta, inclusive Deus não o puniu e não o corrigiu por isso, entendeu que realmente foram proferidas palavras a partir de um coração magoado, dolorido, realmente, de Jó. E como todo e qualquer ser humano, certamente o faria, talvez até pior. Então, amados, esse é o nosso tema então do trimestre. Vamos falar da fragilidade humana, esse período da vida do sofrimento do Jó, mas depois a restauração. E como foi a sua restauração? A presença de Deus. Não há restauração verdadeira para o ser humano sem a presença de Deus verdadeiramente. E Deus se manifestou. E quando Deus se mostrou e falou com Jó, a partir de um redemoinho, dissiparam-se todas as dúvidas. Jó não teve mais pergunta alguma, porque dissipou-se tudo. Aleluia! A presença de uma luz maior, do sol brilhante, ofusca todas as demais claridades ou entendimentos que se possa ter. E nós vemos isso no capítulo 30, a partir do capítulo 38, quando Deus se mostra, se apresenta. Quando Jó foi instigado a responder ao Senhor, ele disse: eu falei do que não sabia, falei de coisas que eu não entendia, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Ou seja, meu conhecimento, disse Jó, era só um conhecimento referencial, só ouvi dizer que assim era, mas agora eu tenho um conhecimento íntimo e pessoal. E aí ele disse: eu me abomino, eu me arrependo, eu me humilho no pó e na cinza. Acabaram-se os questionamentos. Ele não está mais acusando ninguém e tentando se justificar, coisa que ele fez durante todos os seus argumentos. E nós vamos estudar durante todo esse trimestre também. A teologia esboçada também pelos seus amigos não ajudou muito, porque quase todos eles, basicamente, a teologia deles é a respeito da retribuição, ou seja, o Jó estava sofrendo porque fez alguma coisa errada, estava colhendo o que havia plantado, como até hoje tem gente acreditando em maldição hereditária, porque alguém plantou lá atrás e ele está colhendo agora. E é mais cruel ainda porque não fui eu que plantei, foram meus antepassados que plantaram e eu estou colhendo e tem que quebrar essa maldição. Para você que acredita nisso, está envolvido e amedrontado com essas coisas, eu quero te dizer que a Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Novo. Em Cristo Jesus, uma nova criatura, pelo sangue de Cristo, apaga os seus pecados cometidos e o pecado também, a natureza pecaminosa. Temos o compromisso a partir de então de viver uma vida justa, reta, temente a Deus e desviando-se do mal, como Jó também. Então, aleluia por isso. No livro de Jó, então, aprendemos essas grandes doutrinas, a doutrina da graça, a bênção de Deus. Graça por quê? Porque Deus não puniu. Poderia sim, levando em consideração algumas coisas que Jó proferiu, Deus poderia puni-lo também, mas não fez. Usou de sua graça para restaurar o servo Jó. Inclusive dando a ele tudo materialmente em dobro na sua restauração. Foram repreendidos sim os seus amigos, que disseram coisas injustas quanto a Jó. E Deus falou com eles aonde eles moravam e disseram: voltem a Jó e peçam para ele orar por vocês. E enquanto ele orava ele intercedia pelos seus amigos, o cativeiro foi mudado. Glória a Deus por isso. Então a intercessão, mais uma lição que aprendemos no livro de Jó.
Seja bem-vindo, então, em nossas escolas bíblicas dominicais, aonde quer que você more. Se for em Curitiba, estamos aqui, estaremos na nossa igreja no Capão Raso, próximo ao terminal do Capão Raso, no domingo pela manhã, 15 para as 10 da manhã. Seja bem-vindo se quiser estar conosco lá e estiver dentro da faixa permitida, não na área de risco, no grupo de risco, certo? Então venha e seja, portanto, bem-vindo. Se não puder, pode assistir nossos videoaulas a partir do sábado à noite, onde será esboçado. Lição número 1, como dissemos, vai ser sobre o livro de Jó, uma introdução ao livro todo, quem escreveu, quando foi, tempo, etc. A 2, quem era Jó? A 3, lição 3, Jó e a realidade dos Satanás. O drama de Jó na 4, lamento de Jó, teologia de Elifaz, que era um dos amigos de Jó, a teologia de Bildade, se há sofrimento, há pecado oculto. Como dissemos, eles acreditavam nessa retribuição. Não, está sofrendo porque fez errado. Teologia do Zofar, o justo não passa por tribulação. Será? Vamos ver, lição 8. Jó e a inescrutável sabedoria de Deus, quando Deus se manifestou e deu a ele uma aula grande sobre a sua inescrutável sabedoria. Na lição 10, o último defesa de Jó, a teologia de Eliú, que é um jovem amigo que aparece a partir do capítulo 32 do livro de Jó. O sofrimento é uma correção divina, é o que ele ensina lá. Quando Deus se revela ao homem, como já falamos no capítulo 38, Deus se revela ao Jó. E a lição 13, quando Deus restaura o justo Jó, aquele estado final de restauração. Deus te abençoe grandemente a você, a toda a sua família, e seja bem-vindo para estudarmos Bíblia Sagrada, livro de Jó, a fragilidade humana e a sabedoria, melhor, a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Subtema.